Olá, amigos telespectadores. Mais uma vez estamos no ar com o nosso programa semanal Caminho de Luz, que é o Momento Espírita na TV Universitária, Canal 30. Hoje nós temos a grata satisfação de contarmos aqui em nosso estúdio com a presença da nossa amiga de Ideal Espírita, Michele Ribeiro de Melo. Michele é professora, ela é formada em Direito e autora do livro Psicografia e Prova Judicial. Ela também é coordenadora do núcleo da Associação Jurídico Espírita em Tupã. Ela também é palestrante espírita e muito atuante na área espírita. Então, para nós é um grande prazer contarmos aqui com a presença da Michele. E hoje ela vai falar sobre um assunto muito especial, um personagem atuante e muito brilhante na área espírita. Trata-se de Eurípides Barçanufo, que foi um grande educador e médium brasileiro. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880 em Sacramento, Minas Gerais. Então, Michele, primeiramente, dê um alô aí para os nossos telespectadores antes de começarmos a entrevista. É um prazer estar aqui com todos. Espero que gostem do nosso bate-papo. Nós vamos aqui trocar um pouquinho de ideias, relembrar um pouquinho desse personagem tão querido, que é o nosso professor Eurípides Barçanufo. Falar um pouquinho de tudo que ele nos legou, deixou. Muitas coisas podem ser ditas sobre ele, né? É muito vasta e muito ampla a história desse personagem. Mas nós vamos trocar alguns pontos principais da vida dele, para que nós possamos relembrar e tomar como exemplo, né, esse grande personagem do Espiritismo. Então, Michele, Eurípides é um dos espíritos que auxilia Jesus na implementação do Evangelho na Terra. Fale-nos um pouco sobre essa missão de Eurípides Barçanufo. Ah, sim, é verdade. Ele é, na verdade, um grande missionário, né, um apóstolo de Jesus. E em várias e diversas existências ele tem dado mostras desse amor pelo Cristo, né? Se nós formos pegar lá atrás, lá no cristianismo primitivo, ou até antes do cristianismo primitivo, quando ele teve uma vivência como essênio. Ele foi o essênio Marcos, que está constado lá no livro da Corina Novellino, A Grande Espera. Então, como Marcos, quando Jesus esteve junto aos essênios e deixou os mandamentos, ordenou para que os essênios saíssem, né, da clausura e pudessem pregar, levar a palavra e preparar os corações para tudo aquilo que viria com a vinda do Messias. Então, Eurípides, que era o Marcos na época, muito jovem, um adolescente na época, atendeu o pedido de Jesus e saiu pregando esse evangelho de luz e de amor. E por conta disso sofreu, né? Foi um dos primeiros mártires ali do cristianismo. E depois ele teve uma existência no cristianismo primitivo como São Policarpo, né? O Policarpo de Esmirna, foi um grande trabalhador do Cristo. E veio depois como um médico amigo de Kardec, foi também Johann Caspar Lavater, que teve outras existências também grandiosas, entregando a sua vida em prol do próximo, né? Em amor ao Cristo. E essa, como Eurípides Barçanufo, que foi um grande trabalhador do Cristo ali no Triângulo Mineiro. Que bacana! E como foi a infância e a juventude de Eurípides Barçanufo? Desde pequenininho ele já trabalhava, né? Teve uma ocasião em que o pai precisou se deslocar de Sacramento para trabalhar na fazenda, na estação do Cipó. E ali então era aquele movimento de viajantes, ele guardava os cavalos, ele ajudava as pessoas a carregar as malas, pequenininho, 6 anos de idade. Fazia isso, atendia no balcão para auxiliar o pai. E as pessoas vendo aquilo davam as moedinhas, as gorjetas para ele, e ele ia juntando. Juntava todas as moedinhas, até formar, né, na meia do pai, ele juntava as moedinhas, formava uma boa quantia e ele entregava para a mãe, para a dona Meca. Para que quando faltasse pão em casa, ela pudesse usar do dinheirinho que ele juntou com o seu trabalho para poder sustentar ali. Muitas vezes eles passavam necessidades porque a dona Meca, ela tinha uma doença que nenhum médico conseguia identificar. Ela desmaiava, ao menor esforço, crise nervosa, um susto, ela desmaiava. Entrava em convulsão e desmaiava. E ninguém conseguia entender, nenhum médico conseguia identificar e nem curar
a Dona Meca. Então todos os recursos, os poucos recursos da família eram gastos nesse tratamento, que Eurípides mais tarde conseguiu curar, por meio da sua mediunidade, né? Então nesse período eles tinham muitas dificuldades, eles viviam realmente numa extrema carência de recursos. Então Eurípides, era a forma dele conseguir, né, auxiliar a família era com o seu trabalho, mostrando aí a renúncia, né? A juventude dele também foi muito marcante, porque um espírito muito lúcido, desde muito cedo. Ele era muito ativo, ele foi cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, ele era extremamente católico. Ele fundou um jornal, a Gazeta de Sacramento, porque na época não tinha jornal ali, e ele fundou e trabalhava como jornalista, cronista, ele fazia de tudo ali, o redator-chefe. Também o núcleo dramático de Sacramento, com peças clássicas, para poder abrilhantar toda aquela região que era muito carente de arte, né? E também ele trabalhou ele fundou ali uma farmácia homeopática, ainda adolescente, para poder auxiliar os necessitados, porque ele tinha dentro do coração essa vontade de ajudar o próximo, né? E ele fundou essa farmácia com o próprio estudo ali da homeopatia e auxiliava os doentes da região. Ainda muito jovem, ele fundou também o Liceu Sacramentano. E aí começa a missão dele, né, no magistério, como grande educador que ele foi. Ele fundou esse colégio, convidou os melhores professores da cidade, fundou o Liceu Sacramentano e começou a trabalhar uma pedagogia especial, uma pedagogia diferenciada de tudo que tinha na época. Porque na época era a tal da palmatória, do prêmio do castigo, e ele não. Ele utilizava a pedagogia do amor, não tinha prêmio, não tinha castigo, os alunos aprendiam fazendo, era aquele prazer nas aulas, né? Então ele deixou nos seus alunos aquela marca profunda do humano, do ser humano, da ética, da moral. Ele educava o espírito, né? Ele educava o espírito para toda a eternidade. Então ele sinalizou em todos os seus alunos, né, o exemplo, a força do exemplo. E os alunos, reencarnações e reencarnações, não esquecem disso, né, sinalizados por ele. Que bacana. Desde pequeno já se nota que ele já veio com uma grande missão. E já na juventude já era um atuante. Muito atuante. Muito atuante no meio em que ele vivia. E como aconteceu o contato de Eurípides com a doutrina espírita? É porque ele era muito católico, né? Ele era um católico extremamente dedicado. Para se ter noção, ele tinha um lugarzinho reservado no altar, ali junto com o padre, porque ele anotava todo o sermão do padre, porque aquela parte moral chamava muita atenção dele, né? E os amiguinhos brincavam com ele, logo, logo você vai ser padre. E um belo dia ele ganhou uma Bíblia do padre. Só que naquela época os leigos não podiam ter Bíblia, era proibido. Então o padre pediu para que ele mantivesse aquilo em sigilo, guardasse segredo e fizesse as suas leituras em casa. Foi o que ele fez. Só que chegou num ponto que ele não conseguiu passar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Ele estudava e ele não conseguia compreender, porque ele via que aquelas promessas de Jesus, muitas vezes, elas não aconteciam. Então ele chegou para o padre e perguntou: padre, se o senhor pode me explicar como essas promessas de Jesus, tudo que Jesus fala é brilhante, é muita luz, é muita verdade, mas eu não entendo as bem-aventuranças. Aí o padre disse para ele que era assim mesmo, que era mistério, que algumas coisas eram assim e não deviam ser discutidas. Um espírito lúcido como aquele, né, não aceitou esse tipo de resposta e continuou estudando. Nesse tempo, em Santa Maria, uma fazenda que tem ali uns 14 quilômetros de Sacramento, começaram a acontecer uns fenômenos estranhos, de efeitos físicos. As panelas voavam, os objetos voavam, vozes estranhas em todas as casas, as portas, as janelas abriam, mesmo estando trancadas. E acontecendo esses fenômenos em todas as casas, uma comunidade extremamente católica, eles ficaram preocupados, isso deve ser obra do demônio. Então o tio de Eurípides, o senhor Mariano da Cunha, ele procurou um espírita para resolver esse problema, porque ele não sabia o que fazer, estava desesperado. Todas as casas acontecendo o mesmo fenômeno. Aí ele procurou Frederico Peiró. E Peiró também tem uma história muito interessante, porque Peiró veio da Espanha para o Brasil. Ele era extremamente materialista, não acreditava em nada disso, de espírito, nada. E o amigo dele convidava sempre: vamos numa reunião que eu gostaria que você visse os espíritos conversando. Ele: eu não acredito em nada disso, eu não vou. Mas o amigo insistiu tanto que um dia ele foi.
Chegando lá, a comunicação psicofônica, né? O médium deixou uma mensagem falada em espanhol, em castelhano. Ninguém entendeu nada, nem o médium, porque o médium não falava espanhol. E aí só ele entendeu. Mas ele ficou quietinho, foi para casa, pensativo, começou a estudar a doutrina espírita e se tornou um brilhante propagador da doutrina espírita. Bom, o senhor Mariano então procurou o Frederico Peiró para poder resolver aquele problema dos fenômenos em Santa Maria. Ele, chegando em Santa Maria, percebe que todos os habitantes de lá eram médiuns, por isso acontecia tudo aquilo. Começaram reuniões, estudo do Evangelho, educação mediúnica, e aquilo parou, cessou. Fundaram ali o primeiro centro espírita rural, Centro Espírita Fé e Amor. E Eurípides, sabendo do tio querido nessa doutrina diferente, que todas as pessoas falavam que era do demônio, ficou muito preocupado. Um dia o tio, na casa de Eurípides, foi dormir lá, e de vez em quando ele precisava ficar na cidade, e se hospedava na casa dos pais de Eurípides. E Eurípides começa um debate, um verdadeiro debate com o tio, né? O tio, homem muito simples do campo, ele fala: olha, eu não tenho condições de discutir esses assuntos com você, que é, né, um culto, mas eu vou te dar um presente. E deixou para ele o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele leu aquele livro na madrugada toda. Ele não dormiu, ele leu. A hora que o tio acordou, ele agradeceu pelo monumento que ele tinha ganho. E ficou feliz e continuou estudando. A partir dali, pintou uma dúvida, né? Surgiu uma dúvida. E ele começou a estudar o Espiritismo até que ele resolveu ir até Santa Maria para assistir essas reuniões, essas sessões. Ele, chegando lá, ele sentou e mentalmente ele disse, se é verdade que os espíritos podem se comunicar, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças, mas pelo médium Aristides. O Aristides era um médium, uma pessoa maravilhosa, mas ele era iletrado, ele não tinha cultura, ele mal conseguia se expressar, né? Tamanha dificuldade, um homem muito simples, um camponês, mas ele escolheu Aristides para que pudesse dar a mensagem, e o pedido foi atendido. Aristides levanta, explana, expõe as bem-aventuranças com uma beleza que todos que estavam ali começam a chorar e se emocionar. E no final, ele diz, o Espírito se identifica, João Evangelista. Que aí Eurípides se torna espírita, né? Começa a fazer o seu trabalho no espiritismo. E qual foi a reação das pessoas quando elas perceberam que Eurípides havia abraçado a doutrina espírita? A reação naquela época, a esperada, né? Porque ele era um católico, atuante, um professor brilhante, a comunidade ali toda católica da época, o espiritismo era muito desconhecido, uma doutrina diferente, ninguém conhecia, ninguém sabia, e as pessoas tinham a ignorância do não saber, do não conhecer, falavam que aquilo era coisa do demônio, né? Mal sabendo que é uma doutrina de luz, né? Que é o cristianismo primitivo em sua essência, o ensino do Cristo sem ritual, sem dogma, sem deturpação, como era naquele período da Casa do Caminho, com os apóstolos, né? É a doutrina do Cristo, é a doutrina do amor, a moral de Jesus aplicada no nosso dia a dia. Então, todo mundo se revoltou contra Eurípides. Mas ele foi numa reunião dessas em Santa Maria e soube, por meio do seu mentor espiritual, que era São Vicente de Paulo, que tinha acompanhado ele desde a sua infância, que todos abandonariam mesmo, que ele seria abandonado, que a família não compreenderia, que os alunos, as portas do sacramento se fechariam para Eurípides. Ele estava preparado. E foi o que aconteceu. Todos o abandonaram. A família se revoltou por não entender, por não compreender aquilo. Os alunos foram retirados do colégio. Os móveis foram retirados. O prédio foi pedido. E ele ficou sozinho. Mas ficou firme e deu seu testemunho de fé até o final. Que linda a história de Eurípides. E com relação às faculdades mediúnicas de Eurípides Barçanufo, você poderia falar alguma coisa sobre isso? É bem interessante, né? Que Eurípides é um dos poucos médiuns que nós temos aqui no Brasil que tinham todas as faculdades mediúnicas. Ele tinha todas as faculdades mediúnicas que Kardec diz e escreve lá no livro dos médiuns, ele tinha todas. A psicofonia, a vidência, a clareaudiência, a psicografia mecânica, intuitiva, semimecânica, dependendo do cansaço do estado físico dele, a bicorporeidade, né, o desdobramento. Até a bicorporeidade. Que é rara, né? É rara, é porque rara. Ela só
vem para espíritos de grande estatura espiritual. Como Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, né? Ele tinha. E esse era um traço marcante, né? Principalmente para os seus alunos. Os alunos estavam tão acostumados, porque isso era quase que diário. E como ele atendia muitos, né, necessitados, ele fazia partos, ele socorria os doentes, era uma carência de médico, a medicina naquela época era muito ainda necessitada, né? Então ele fazia todos esses atendimentos e muitas vezes a distância era tão grande que não daria tempo dele se dirigir até o local. Então o que ele fazia? Entrava no transe, o espírito saía do corpo e se materializava lá no local onde precisava fazer o atendimento. Depois voltava e narrava para os alunos toda a experiência, né? E os alunos adoravam as experiências e os relatos, né? Mas ele também atendia junto com o Dr. Bezerra de Menezes. Atendia os socorros, fazia o amparo, as curas, o atendimento mesmo médico, né? Porque ele tinha essa potencialidade da medicina, da cura e tudo mais, mas ele necessitava do amparo do Dr. Bezerra para fazer os atendimentos. Então ele receitava os remédios eles eram manipulados por ele mesmo, pela família, pelos amigos que passaram a compreender, né, o que era a doutrina espírita, e logo todos ali, os familiares, todos se tornaram espíritas e passaram a ajudar Eurípides de uma forma grandiosa, para ele conseguir desempenhar essa missão na farmácia. Com o Dr. Bezerra de Menezes, ele precisou muito da família toda, da dona Amália, que era uma secretária muito querida, que não cansava, porque Eurípides não dormia, Eurípides não descansava, ele não tinha tempo. Ele dizia que a doença não podia esperar. Então, quando ele ia descansar, muitas vezes, o socorro pedia, né? As pessoas vinham até o quarto, pediam socorro, então ele praticamente não dormia. E a dona Amália tentava seguir esse ritmo e fazia de tudo para poder auxiliar também. Então, Eurípides tinha todas essas faculdades mediúnicas. A psicofonia, a psicografia, nós temos mensagens de espíritos de escola como Maria de Nazaré, Lutero, os apóstolos João, Pedro, Tiago, São Vicente, o próprio São Vicente, Anjo Ismael e tantos outros espíritos que deixaram por Eurípides mensagens luminosas. Em que livros existem essas mensagens? Tem um livro que foi encontrado os cadernos, alguns pouquíssimos cadernos que eles anotavam todas, tinha essas psicografias, as psicofonias, as atas das reuniões. Eurípides, o médium de Jesus. Então, esses cadernos foram transformados em livros. Então, o nome do livro é Eurípides, o médium de Jesus. E esse livro, é possível encontrá-lo? Sim, é possível encontrar. Na internet vocês encontram. Caso não encontrem, é só entrar em contato por e-mail no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, que eles têm todas as obras da evangelização de espíritos, os livros de Eurípides, o livro de Corina, né, Eurípides, o Homem e a Missão. É só entrar em contato, cac.org.br, o site, ou você pode entrar em contato pelo e-mail, cac.org.br. E com relação a esse colégio que existe lá em Sacramento, Colégio Allan Kardec, você poderia dizer alguma coisa para a gente sobre isso? Ele foi fundado de uma forma muito especial, porque quando Eurípides foi abandonado, os móveis retirados, os alunos saíram, ele se sentiu abandonado ali, entristecido, mas firme da sua missão. Então ele sente de repente um envolvimento de um espírito de grande luz. Só que como ele estava naquele estado emocional abalado, ele falou, não é possível que um espírito desse venha se comunicar comigo nesse estado que eu me encontro, todo abalado. Mas o espírito é grandioso, imprimiu a sua vontade, utilizou da mediunidade mecânica dele e deixou a mensagem. Era Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, Maria Santíssima, que disse para ele mais ou menos assim, para que ele não fechasse as portas do colégio. Não feche as portas do colégio, mude o nome. De Liceu Sacramentano, que ainda é um resquício da vaidade do homem, mude para Colégio Allan Kardec. E eu vou acobertar o colégio com o manto do meu amor e da minha proteção. E ele não pensou duas vezes. Mudou o nome de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec. E em pouco tempo, tudo começou a se transformar. Os alunos foram voltando, outros alunos de outras cidades foram chegando, e o colégio foi crescendo, e as atividades crescendo. E esse colégio funciona até hoje como um colégio do espírito, né? Não como um colégio. Hoje a escola Eurípides Barçanufo continua suas atividades pedagógicas normais, e o Colégio Allan Kardec
é uma escola, uma universidade do espírito imortal. Então foi assim, em 1907, sob o manto de proteção de Maria, que Eurípides funda esse colégio Allan Kardec. Que linda que é a história, né, de Eurípides. Michele, e a gente sabe que Eurípides sofreu um processo criminal por exercício ilegal da medicina. Qual foi o resultado desse processo? É verdade. Como ele atendia, né, os doentes, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, gratuitamente, obviamente, porque ele fazia tudo por caridade, amor ao próximo, mas ele sofreu um processo por exercício ilegal da medicina. Em 1917, esse processo se iniciou. Mas como todos ali, toda a região conhecia Eurípides, ele era conhecido na região e fora do Brasil, né? Porque vinham pedidos de auxílio de fora do país. E ele trabalhava exaustivamente para atender a todos. Então todos ali conheciam Eurípides. Os juízes que iam pegando ali o processo, a causa, se declaravam suspeitos, porque eles conheciam intimamente Eurípides e não podiam julgar. Passava para outro, até que o processo prescreveu. Não teve julgamento. Ele foi arquivado. Arquivou. Só que tem um fato muito interessante, porque quando ele estava saindo para depor, aquele dia que ele foi chamado para depor, para dizer, né, a sua versão do processo, ele se dirigindo para a cadeia pública na época, e ele viu Anjo Ismael em cima do colégio. E Anjo Ismael estava com uma espada luminosa e disse: nada temas, daqui eu serei o sustentáculo. Nisso, na farmácia, estava o Dr. Bezerra de Menezes, em pé, dizendo: daqui da farmácia serei eu. E ele segue, emocionado, com aquelas demonstrações de amor, né? No caminho, ele via letreiros luminosos, os espíritos plasmavam letras, viva Eurípides, e ele ia se sentindo fortalecido e, ao mesmo tempo, sem merecer tudo aquilo. Ele não se sentia merecedor de tudo aquilo. Depois do depoimento, ele disse, né, que ele trabalhava, auxiliava os necessitados, estava até com aquela maletinha onde ele levava os remédios e tudo que ele precisava para acolher os doentes, e disse pro delegado: agora eu posso ir? Ele: sim, onde o senhor vai? E eu vou atender os meus doentes. E seguiu atendendo os doentes. Naquela madrugada ele não conseguiu conciliar o sono, foi para debaixo do jasmineiro. De repente ele sente um envolvimento diferente, uma luz luminosa como ele nunca tinha visto na vida. Uma luz muito forte o envolve embaixo do jasmineiro. Materializa-se Jesus, o nosso Senhor e Mestre, e conversa com Eurípides. E ele é tomado de uma profunda emoção. E Jesus diz para ele: nada tema, meu filho. Quem está com Deus não pode temer, né? A vitória é nossa. E ele começa a chorar e se emociona com aquilo, porque é o Mestre, né? É o Senhor Jesus. Então, ele fica, a partir daquele dia, seguro de que tudo daria certo. Com ele poderia acontecer qualquer coisa, mas com a doutrina não, né? Então, ele estava sempre defensor da doutrina, que é a doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo. E deu tudo certo, prescreveu o processo. Mas que lindo! Imaginemos nós a estatura do espírito, né, que se apresentou como Eurípides Barçanufo e que ainda hoje está no plano espiritual, trabalhando pela humanidade, né, recebeu, viu, presenciou o Espírito Anjo Ismael, próprio Jesus, Maria Santíssima. É maravilhosa a história linda, dele. Né? E gostaríamos também de saber, Michele, quando que o professor Eurípides Barçanufo desencarnou e se ele sentiu a aproximação do seu desencarne. Ah, sim, ele desencarnou em 1º de novembro de 1918. E ele sabia, sim, da sua volta para a pátria espiritual. Ele sabia desse retorno, porque ele sentia, pressentia. E certa vez ele teve uma excursão espiritual. O mentor dele, São Vicente de Paulo, levou para fazer essa excursão espiritual. E ele pediu para que a dona Amália, a secretária, pudesse anotar tudo que ele ia narrar. Então ele desdobrou-se conscientemente e começou a narrar. E ela ia anotando. Olha, São Vicente está me levando por uma estrada assim, até que eles chegaram num local de luz, de luminosidade, de uma leveza tamanha, de um lugar lindo, que ele mal conseguia descrever, e ela anotando. E São Vicente se dirigiu a ele e disse: meu filho, aqui é a sua morada. Essa é uma morada de bem-aventurança para aqueles que cumpriram a sua missão. E você cumpriu a sua missão. Esse é o seu lar.
E aí ele sabia que ali, né, tinha terminado a sua missão na Terra, começaria uma outra, mas tinha terminado a sua missão na Terra. E ele deixa esse relato para Dona Amália. E os seus alunos, os familiares, começaram a perceber, por diversas vezes ele dizia isso. Com o surto da gripe espanhola, naquele período, ele adoeceu. Todos adoeceram à sua volta, a própria mãezinha, a secretária, muitos alunos, e o trabalho aumentou, né? A necessidade, a dor aumentou. Então Eurípides passou a atender a todos, mesmo doente. Ele estava doente, mais de 40 graus de febre, e ele não parava de atender porque a necessidade, a demanda era imensa. Até que um dia a mãe dele pede para ele deitar um pouco porque ele precisava descansar. Pelo menos tomar um banho de imersão para que aquela febre baixasse. Depois ela muito insistir, ela é atendida, ele se deita para descansar um pouco, mas mesmo assim ele continua receitando os remédios. Deitado, febril, delirante quase, mas continuava receitando os remédios. E avisou, né? Ele avisou os familiares que no dia seguinte ele desencarnaria e falou até o horário. Às 5h30 eu volto para a pátria espiritual, eu retorno para o meu lar espiritual. Então estavam ali presentes os familiares, a mãe, os amigos de Santa Maria, né, os parentes de Santa Maria, que na maior parte eram parentes, alguns dos alunos, os trabalhadores que auxiliavam na farmácia. E todos fizeram uma corrente, fizeram as suas orações e ele voltou para a pátria espiritual, para junto de Jesus. Que é para onde todos nós, mais cedo ou mais tarde, voltaremos um dia. E dependendo das nossas boas ou más ações, teremos um bom lugar na pátria espiritual, né? Então, eu vou pedir agora para a Michele dizer o que mais ela gostaria de dizer antes de encerrarmos a nossa entrevista com ela. Olha, acho muito importante dizer que a missão de Eurípides continua, porque ele tem uma missão grandiosa com Jesus e no Brasil, que é a missão de evangelizar, de auxiliar na implementação da pátria do Evangelho no Brasil. Então ele trabalha junto com os espíritas, porque nós, como os discípulos do Cristo, nós precisamos dar o nosso exemplo. Nós precisamos nos evangelizar, evangelizar o nosso sentimento, o nosso coração. E ele continua com essa missão. E ele tem trazido em torno de, já tem uns 20 anos, a evangelização de espíritos, que ocorrem encontros semestrais, onde uma equipe de espíritos luminosos tem trazido, sob a supervisão de Eurípides, o material para a nossa melhora interna, para a nossa transformação moral. Então, esse trabalho está disponível no Colégio Allan Kardec. Quem ainda não conhece, é só entrar em contato por e-mail, cac@org.br, se informar sobre os encontros, porque é um material luminoso, para que nós possamos aplicar, vivenciar a doutrina do Cristo, viver, né, o Evangelho de Jesus, ser o exemplo vivo, transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conhecendo os atributos do Espírito, porque Eurípides, ele se comprometeu com isso, né, de nos auxiliar na nossa evolução, porque nós estamos aqui para quê? Qual que é o sentido da vida? É a nossa evolução, é chegarmos até a perfeição. Então Eurípides nos traz esse material que nos auxilia grandiosamente nessa missão da nossa evolução, nessa grandeza que nos aguarda, que é a perfeição. Então que nós possamos aproveitar esse presente da espiritualidade, esse presente de Jesus, nesse período de transição que nós estamos passando. Porque a regeneração se avizinha, né? O mundo regenerador está aí, e nós precisamos limpar a nossa túnica, nós precisamos limpar o nosso perispírito com a transformação dos nossos sentimentos, com a modificação, com a educação dos nossos pensamentos. Muito bacana, adorei a entrevista com a Michele. Eu espero que ela retorne mais vezes aqui ao nosso estúdio. E numa outra oportunidade nós vamos entrevistá-la sobre o seu livro, Psicografia e Prova Judicial, em que ela vai falar sobre esse conteúdo do livro. E eu só gostaria de informar também que a sigla CAC, que ela deu no endereço aí do site, né? Esse CAC é com K, né, Michele? C-A-K, significa Colégio Allan Kardec, né? Para que os nossos telespectadores e ouvintes possam também entrar em contato aí. Repita para a gente, Michele, esse endereço eletrônico aí. É CAC, né, de Colégio Allan Kardec, cac.org.br,
ou o e-mail cac@cac.org.br. Muito bem, Michele, que Deus continue lhe abençoando, que você é uma pessoa iluminada e que continue passando essa mensagem maravilhosa sobre Eurípides Barçanufo, sobre a doutrina espírita. Muito obrigada pela sua presença aqui em nosso estúdio e que Deus abençoe, como também a todos os nossos telespectadores. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura.